Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia. Hoje um episódio especial da Constru Expo sobre madeira engenheirada com o pessoal da Timbal. Bem-vindo, Alan. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com você. Vou fazer a sua apresentação. Você já entendeu que hoje a gente vai falar sobre madeiras, sobre um tipo de tecnologia muito interessante que a gente costuma chamar de madeira engenheirada. É a laminada colada, né? Madeira laminada colada? Isso, madeira laminada colada é um dos tipos de madeira engenheirada. Ah, existem vários modelos. Existem vários, Ótimo. Exatamente. Deixa eu fazer a sua apresentação e você explica tudo pra mim. Tá bom. Então, aqui, estruturas de madeira engenheirada para grandes obras. Vamos explorar as tendências e inovações nas estruturas de madeira engenheirada para grandes obras. Ou seja, eu até já chorei aqui, tá, gente? Um fundo de madeira, um negócio. Mas ele falou, não, eu trabalho com grandes obras, entendeu? Destacando sua sustentabilidade e resistência. Com o engenheiro Alan Dias, da Timbal, abordaremos os benefícios e desafios dessa tecnologia. Prepare-se para entender como a madeira pode transformar o setor da construção civil. Perfeito. Isso é um negócio muito legal, porque a gente mexe com o lance da sustentabilidade, da madeira de reflorestamento. E se a gente quer continuar tendo um planeta para a gente continuar construindo e morando, a gente tem que começar a pensar em tudo isso, né? Com certeza. Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia de Mauá, com mais de 2 décadas de experiência dedicadas ao desenvolvimento e inovação em estruturas de madeira. Reconhecido com 3 prêmios, talento da Gerdau ABC ou ABEC? ABEC. ABEC. Consolidou-se como referência nacional no setor de construções em madeiras. Atualmente é sócio fundador da Timbal Estruturas, empresa especializada no gerenciamento de grandes obras em madeira, que representa a evolução da carpinteria estruturas de madeira. Isso. À frente da Timbal, coordena equipes multidisciplinares de engenheiros, arquitetos, montadores e para garantir excelência e qualidade em cada projeto. Com projetos executados no Brasil e internacionalmente. Ou seja, eu não tô só, entendeu, gente? Aqui vai muito além. É especialista em projetos, cálculos estruturais e montagens de grandes estruturas em madeiras, combinando conhecimento técnico, visão inovadora e compromisso com a sustentabilidade na construção civil. E você está aqui hoje nesse episódio especial da Constru Expo, porque você vai ser um palestrante na Constru Expo. Com certeza, eu vou falar um pouco mais de madeira engenheirada na Constru Expo. Então vamos, ó, nosso episódio, acho que eu não falei pra você no começo, é meia hora, tá? Então a gente tem ali se você quiser ir acompanhando. Ótimo. Vamos pensar o seguinte... A gente tem que falar, mas não pode contar tudo, porque o pessoal tem que assistir a palestra. Então tem que ser um spoiler de leve, sabe assim? Sim. E você sabe o que eu acho muito legal, e é para isso que o Pod Prosa tá aqui? Qual que é a ideia do Pod Prosa de Engenharia? Mostrar para quem tá em casa possibilidades, tecnologias, para quem é profissional do mercado, possibilidades de construção, para quem tá querendo entrar no mercado, poxa, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer arquitetura, mas eu gostei desse negócio, eu vou formar em arquitetura e vou ser especialista em obras de madeira engenheirada. Uhum. Ou o engenheiro, né? Ah, eu tô fazendo civil, vou estudar um pouco mais sobre esse tipo de estrutura. Sim. Então a gente tá aqui para abrir a cabeça das pessoas, para que as pessoas tenham informação, porque na faculdade a gente tem aquele conhecimento técnico, né? Sim, e bacana, bem básico. Importante. Uhum. Mas aqui a gente tem assim um pouco de tudo. Verdade. Mas vou te falar uma coisa, viu, Adriana? Quando eu vou contratar alguém para trabalhar lá na Timbal, é muito difícil encontrar profissionais que saem das universidades, das faculdades, já sabendo alguma coisa de madeira. Porque na cadeia de engenharia e de arquitetura, se fala muito pouco da construção em madeira. Geralmente, ela está ligada a telhado, que é, claro, as casas todas precisam de telhado e os telhados são de madeira. E também se usa muito madeira no concreto para fazer cimbramento de forma, né? Então, eu aprendi isso na universidade na hora de estudar sobre estruturas de madeira. E eu tinha ali, 6 meses de estrutura de madeira mesmo para calcular um galpão industrial. E ali que o negócio me pegou aqueles 6 meses da minha vida lá na faculdade. Eu falei, cara... Isso aqui é muito legal, eu quero seguir com isso aqui depois. E aí a história, né? Eu me formei em 98 e comecei a trabalhar com decks de madeira, que são coisas bem pequenas, pergolados. Aí começaram a encomendar pra gente fazer coisas maiores, casas e tal. E hoje a gente tem uma equipe aí de quase 70 profissionais trabalhando com madeira mesmo. Mas assim, foi tudo na raça, né? Aprendendo as coisas sozinho. Estudando, conversando com colegas, pesquisando, né, e desbravando o caminho que a gente tem hoje em dia um pouco mais aberto, né?
Não, sensacional. Eu lembro da minha aula de estruturas de madeira. Sim, sim. O professor falou assim, não, porque é uma estrutura esbelta. Aí na minha cabeça veio a gente de Jelly Bean, né? Aí eu fiquei pensando assim, como assim uma estrutura esbelta, né? E aí a professora, não, é quando é fina... Ah, entendi. Esbelta e bonito, né? Também, Esbelta como, e bonito. como a Gisele Bündchen. Eu lá com a quantidade de informação que eu tinha naquele momento, eu falei, não, porque é uma estrutura mais esbelta. Uhum. Aí imaginei a modelo, eu falei, será que é isso, né? Então, e é isso, né? É interessante porque, assim, veja, a madeira engenheirada tem as mesmas características físico-mecânicas do concreto armado. Digamos que cerca de 25 MPa, né, de resistência. O concreto também. Só que o concreto pesa 5 vezes mais do que a madeira, com a mesma resistência. Então, a gente consegue ter estruturas muito leves em madeira. E também esbeltas, porque a gente consegue... A madeira é ótima para compressão, para tração, né? Então, a gente consegue vencer vãos grandes com a madeira, porque ela tem baixo peso próprio. E é um material, assim, excepcional, né? Excelente. Aqui no escritório... Eu sou engenheira civil, especialista em regularização de edificações. Sim, sim. Principalmente com a parte de Receita Federal, CNDN, INSS e tudo mais. Mas eu sei, porque eu fiz a faculdade, né? Não é a minha especialidade, que quando a gente faz o cálculo estrutural, a gente tem que considerar o peso próprio da edificação. Sim, sim. Então, pelo que, né? Do que você acabou de falar, se você tem 5 vezes menos o peso da própria estrutura, Exato. você vai ter uma economia final... Né? Você tem uma considerável do próprio peso, sim, né? Sim. Estrutural mesmo, porque isso tem que entrar na conta, né? Não só entrar na conta do peso próprio, porque assim, quando a gente trabalha com madeira, a gente consegue... são obras pré-fabricadas que a gente fala. A gente fabrica todas as peças antes, num galpão, off-site, né, que a gente fala, e aí leva as peças para a obra para fazer uma montagem. Não é uma obra em si, a gente não está construindo, a gente está montando uma estrutura. E quando a gente monta essa estrutura com peças mais leves, é muito mais rápido de montar. Imagina, ao invés de eu levantar 1 tonelada de uma viga de concreto, eu estou levantando 200 quilos, né? Porque pesa muito menos. Então o guindaste é menor, tem vários custos a menos que a gente usa para montar uma estrutura de madeira do que se fosse montar uma estrutura de concreto. Só que a madeira é mais cara que o concreto, né, como material. Porque, veja, o concreto é areia, cimento, né, e água e agregado. A madeira, cara, teve uma árvore que cresceu, daí ela transformou, foi para uma indústria, colou. Então, o valor agregado nela é maior. Mas a gente ganha na montagem, no peso, e aí é que a coisa começa a se equiparar em custo. Porque o que é barato no concreto e é caro na madeira, aí a coisa inverte na obra. Porque aí no concreto você fica muito tempo com gente na obra, né? Montando, quebrando, rasgando. E a madeira é tão rápida que aí a gente reduz esses custos invisíveis da obra e acaba quase que se igualando. É isso que eu ia perguntar. Então, se a gente for considerar hoje... o todo e não apenas a estrutura, a gente consegue aí chegar numa equiparação de preço tanto para um quanto para outro. Não é nem mais barato, nem mais caro. Isso. É mais ou menos, em termos de investimento, o valor aproximado, só que com toda a tecnologia e beleza da madeira. Eu diria que no Brasil a gente ainda não chegou a ter custos equiparados na construção com madeira e o concreto ou o aço, né? Geralmente aço e concreto ainda custa mais caro do que... ainda custa mais barato do que construir com madeira, porque ainda tem pouca gente construindo, né? Tem poucas fábricas que fabricam esse tipo de madeira engenheirada, e então ainda é um pouco mais caro. Mas o que a gente consegue otimizar nessas obras? Se ela parte como madeira desde o princípio. Isso que a gente enfrenta muito no escritório. Imagina o seguinte, tem um cara que quer construir um prédio de concreto, aí ele fala, vamos tentar ver se ele fica em pé em madeira. Aí chega já o projeto pronto em concreto, eu tenho que transformar tudo, aquilo lá nunca dá certo. Mas se a gente já otimiza a arquitetura e a engenharia desde o princípio, cara, aí a gente consegue realmente ser bem eficiente na questão econômica, tá? É muito importante também. Os prédios de madeira, as construções de madeira, elas não são completamente de madeira, né? Ela sempre vai ter fundação em concreto, porque madeira dentro da terra não funciona, né? Os núcleos rígidos
tipo caixa de escada, caixa de elevador, sempre são em concreto, por conta de rotas de fuga. Exigência do bombeiro até, né? Exigência de bombeiro. Então você tem a madeira na parte visível, na parte social, que é onde ela precisa estar mesmo, né? Então, essas estruturas híbridas e mistas é que acaba mesclando e tendo uma economia interessante na obra. Isso na alvenaria estrutural é a mesma coisa, né? Você pegar um projeto feito para construção convencional e mandar o cara encaixar a estrutura de alvenaria estrutural ali, aí não dá o tamanho, não dá o módulo na madeira. Exato, eu tenho certeza que é a mesma coisa, né? Sim, Qual sim. que é o mais inteligente? Porque quando a gente fala de engenharia, a gente está falando de ser inteligente, das melhores soluções. Então, qual que é a melhor solução para essa necessidade com esse material, né? A gente tem que abrir um pouco a cabeça nesse sentido. E só, já que é a minha especialidade no negócio aqui, Sim. a obra mista, né, que ela é madeira, enfim, ela tem 25% de desconto no INSS no final. Nossa, é verdade. Que se ela for de pré-moldado, até também entra no mesmo desconto, mas se ela for de alvenaria convencional, ela não tem esse desconto. Então, a gente já tem aí 25% de desconto no seu imposto da Receita Federal por ser uma obra de madeira em geral. Sim, ótimo. Isso é uma ótima informação para divulgar, para as pessoas entenderem que não é só o custo do material, né? Os custos indiretos que estão intrínsecos à obra também são muito importantes. E qual que é a lógica da Receita Federal? Uma obra mista como essa, né? Que você vem, você monta, você instala, você tem muito menos mão de obra. Com certeza. O INSS da obra é o imposto sobre o trabalhador que executou a obra. Sobre os serviços, exatamente. Se teve menos trabalhador, ela cobra menos imposto. Então, é a prova de que, de fato, você tem um uso de mão de obra reduzido, né? Sim, imagina... reduzido e que fica pouco tempo na obra, né? Por exemplo, as equipes que a gente tem lá na Timbal, elas são sempre de 4 pessoas. Com 4 pessoas eu monto qualquer obra no Brasil inteiro, de qualquer tamanho. E um guindaste. Isso, é claro. Verdade. 4 pessoas e um guindaste e um operador do guindaste, né? E aí a gente vem montando. Então, a própria obra aqui do shopping de... Conta tudo pra gente dessa obra, porque a gente ainda não falou sobre isso. Não falamos sobre isso ainda. Você sabia que Atibaia vai ter um shopping? Se eu falar bobagem, você me corrige. É um open mall. Um open mall. Tá vendo que é os shoppings? Um open mall. Todo produzido em madeira engenheirada. Exato. São 1.500 metros quadrados de construção? 1.500 metros cúbicos de madeira, 7.000 metros quadrados. Né? Muito bem. Então fala de novo. 1.500 metros cúbicos de madeira. Exato. 7.500 metros quadrados? 7.000 metros quadrados 7.000 metros quadrados de construção. Exato. Eu vou convidar a gente para ir lá conhecer, né? Nossa, com certeza. Ainda está nos acabamentos finais da civil agora, né? Mas a parte de madeira já está completamente pronta. Ficou pronto no final do ano passado. Eu sou presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui de Atibaia. A gente pode marcar uma visita técnica. Com toda certeza. Convidar os profissionais da cidade para irem lá conhecer? Sim. E o proprietário do shopping adora receber a turma lá. Então, ótimo. Isso. E me conta, o que é essa obra? Qual que é a ideia? O que ela tem de vanguarda? Na palestra da Construexpo, o que você vai falar um pouco? Contextualiza a gente. Eu vou focar na minha palestra para falar mais aprofundadamente sobre o shopping. Mas o que eu posso dizer é que assim, é um open mall, o que é? É um shopping é um shopping de entretenimento, né? O proprietário do shopping, ele é um marqueteiro daqui de Atibaia e ele trabalhou muito com comunicação e ele percebeu que as pessoas nunca deixam de ir ao shopping quando querem se divertir, né? Nem sempre elas vão para lá para fazer compras, né, de roupa, de insumos, enfim. Mas a área de alimentação, a área de diversão, tá sempre com gente. Então ele resolveu fazer um open mall, que é um shopping que vai ter diversão, entretenimento e gastronomia. Então, que fica ali na estrada da Pedra Grande, onde passa muita gente durante o fim de semana. Que não tinha muito recurso ali para o pessoal se alimentar, ter um bom restaurante. Então, lá na área do shopping vai ter uma fonte de águas dançantes que... eu já vi uns vídeos maravilhosos. Exato, que foi importada da China, né? Exatamente igual que tem em Dubai. Então... cara, vai ser muito legal, assim, né? Com food trucks, então vai ser realmente um entretenimento para todas as idades lá. E aí, quando eu conheci o proprietário,
ele veio com a ideia de fazer uma construção sustentável, né? Contratou um arquiteto, que é o Marcelo Todescan, e aí juntos a gente desenvolveu essa estrutura de madeira, exatamente por conta da pegada de carbono, né? Que é negativa para uma estrutura de madeira. Ela sequestra carbono, enquanto os outros materiais emitem carbono na atmosfera. E ele se encantou com essa ideia e veio com essa vontade realmente de construir essa primeira estrutura que atualmente é a maior estrutura de madeira da América Latina. Então, uau! Exatamente. E aí, nesse ponto, pegou um pouco naquele ego dele, assim, e falou assim, nossa, eu tenho que fazer isso. E aí ele veio e a gente conseguiu desenvolver todo o projeto e tá lá, né? Eu vou falar bastante sobre ele na Constru Expo, com mais detalhamentos, assim, como foi todo o processo. E aí eu perguntei no começo, porque eu já visitei uma fábrica de madeira laminada colada. Sim. Você falou que a madeira laminada colada é uma das... que lá a gente tinha estruturas em curva, tinha negócios sensacionais, que também é um negócio legal que a estrutura de concreto armado não te dá essa possibilidade, né? Para você fazer curva. Esteticamente, né? Os arquitetos devem pirar, né? Com certeza. Porque as possibilidades, né, são muito mais interessantes do ponto de vista estético. Me conta, o que é uma madeira? Como aqui a gente tá falando no Pode Prosa de Engenharia, me conta o que é uma madeira engenheirada. Quais são as possibilidades? O que ela tem de diferente? Você vai lá, corta uma madeira e é um pau lá, né? Boa. Explica pra mim, pra quem tá em casa. Tá. Ó, vamos lá. Como definição, madeira engenheirada é toda aquela madeira que passa por uma fábrica e aí se transforma em outro produto, né? Então imagina que você tem lá uma floresta. Uma coisa interessante. As madeiras, as árvores que são produzidas para fazer a madeira engenheirada, muita gente acha que é de reflorestamento. É uma palavra um pouco ambígua. Na verdade, elas são de madeiras cultivadas, né? Plantio de madeira, tipo fazenda de árvore, né? Então você tem as áreas suas lá, os madeireiros, eles plantam as árvores para depois colher, igual faz com milho, com soja. Então, e o reflorestamento é para recuperar as áreas degradadas. Eu já tava falando tudo errado aqui, ó. Mas é normal, isso. Só para deixar um pouco mais claro. Sensacional. Porque as pessoas confundem, né? Então, você tem mesmo uma fazenda de árvores que você cultiva e você corta e vende a sua madeira para fazer os produtos de madeira, né? Ou seja, nós não utilizamos as madeiras nativas. Exato, nenhuma madeira nativa. Foram aquelas que nasceram na natureza lá que Deus plantou. Isso, exatamente. A gente evita usar esse tipo de madeira, tá? As nativas geralmente são as madeiras amazônicas, né? Que são lá da floresta amazônica, que a gente realmente não está falando disso. Estamos falando realmente de fazendas de cultivo de árvore, plantio de árvore, que o pessoal planta lá a floresta e a cada ano vai tirando as árvores de cada gleba, né, da floresta e depois planta de novo. Depois de um ciclo, 20 anos, 22 anos, volta de novo naquela área e colhe de novo aquelas árvores, né? Enfim, então vem de lá, aí corta as árvores, né? Colhe, aí vai para uma serraria, aí começa a engenharia de madeira, por isso que chama madeira engenheirada. Corta em forma de tábua, né? As tábuas são secas numa estufa para ela poder ficar estável, né? Depois dessa estufa, elas vão para uma classificadora que tira os defeitos, ou seja, tira os nós, tira a tortura, tira os esmoados, O que é um esmoado? O esmoado é quando a madeira tá meio torcida e tá faltando um pedaço, assim. Pra colar, tipo, só o filé da madeira, entendeu? A picanha. Exato. Da coisa, entendi. Aí cola as tábuas, aí fica uma tábua bem comprida e depois cola uma em cima da outra. Aí você faz uma viga, tá? A viga de madeira laminada colada é uma viga de madeira engenheirada. Mas essa madeira também pode ser picada, misturada com um adesivo, alguma coisa assim, prensada e vira um USB, tá? Que também é uma madeira engenheirada, porque passou por uma fábrica. Ou um compensado naval, tá? Que também é madeira engenheirada. Certo. Ou então, de repente, você pode... o pessoal fala de piso de madeira engenheirada, né? O que você tem? Você tem uma parte do piso que é uma madeira de reflorestamento e uma capinha de madeira nativa, tipo
piquiá, cumaru, jatobá, que aí você tem um piso de madeira engenheirada porque ela foi colada uma na outra. Entendi. E aí você tem um piso mais estável porque ele não trabalha. Então isso aqui é madeira engenheirada. E aí a gente usa as madeiras estruturais engenheirada, que é pilar, viga e lajes de madeira colada. Não, e é muito legal porque a gente sempre fala, né? Que, cara, tem engenharia em tudo. Tudo. Cara, tem engenharia em tudo. Eu participei em janeiro do encontro de líderes em Brasília. E aí um dos conselheiros do Confia, ele falou assim, nós temos, né, na vida da gente, o que Deus criou e o que a engenharia criou. Porque o que não foi Deus foi engenharia. Foi. Cara, mas foi. Porque se você for fazer uma cirurgia, o equipamento que vai te operar foi feito pela engenharia. O médico não, mas o equipamento foi, né? Os ultrassons. Então, assim, a engenharia é muito grande, né? Uhum. E a sacada, que com certeza não é uma sacada, porque isso deve ser uma coisa antiga já, né? Não sei se você tem essa informação pra mim. Quando foi criado isso? Deve ser um negócio... Nossa, isso foi a primeira registro da patente da madeira engenheirada no mundo foi de 1902 por um engenheiro alemão chamado Otto Hetzer, mas ele já tinha colado no final do século XIX, ali 1890 e tal, ele já estava fazendo. Aí ele patenteou o sistema de madeira colada, né? Mas hoje é um open source para todo mundo. Sim, mas para você ver que não é uma ideia nova. Não. Né? Vem de 1700. Então, assim, a engenharia viabiliza que isso possa acontecer de forma estrutural e de forma segura. Sim. Com toda a parte estética que os arquitetos gostam. Eu tô olhando aqui de lado que a gente tá com um convidado aqui no Boa. estúdio, né? O Sim. arquiteto Eduardo. Qual que é o seu sobrenome, Eduardo? Lenz. O Eduardo Lenz, aqui que veio de Curitiba, tá acompanhando Com nosso certeza. amigo Alan aqui. E ele tá aqui assistindo. Quando eu falo de arquiteto, eu dou aquela olhadinha pra ele aqui, Boa, ó. boa. Mas vamos lá. Quando a gente tem mais uma opção, o que isso traz para a engenharia? O que isso traz para a construção? Boa. Porque a gente tem possibilidades. Sim, Eu acho que sim. a gente ter possibilidades traz uma riqueza, né? Para as próximas construções, para as futuras construções. E se eu estiver falando bobagem, você me corrige, tá? Às vezes a pessoa fala assim, mas a estrutura de madeira não é tão boa quanto a de concreto. O pessoal às vezes tem essa impressão. Sim, porque a pessoa tem que entender que não é um pedaço de tronco, né? Aleatório, não é isso. né? Aquele pinus que ele comprou lá aleatório. É uma madeira engenheirada, laminada, colada dentro de um processo de fabricação, com normas, com ensaios técnicos. Com certeza. Né? Tem toda uma parte da engenharia que traz essa segurança, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu vou começar desde o começo. Olha, eu costumo falar que quando o homem saiu das cavernas, ele construiu a primeira casa em madeira, né? Porque era o material que ele tinha ali disponível para fazer construção, tá? Então, a madeira é o material mais estudado no mundo para construção, né? Não é algo assim que a gente é empírico, né? Que a gente inventou de construir com madeira. Como eu falei, né? A primeira madeira colada foi em 1900, né? Que ele patenteou, né? Que ele patenteou, mas já era usada desde 1700, que a madeira era colada com albumina de leite, essas coisas, com sangue de boi, essas coisas. Depois evoluiu. Era da época. Mas é. Exatamente, é o que tinha. Hoje a gente tem tinha. colas, assim, maravilhosas para se colar madeira, ecológicas, sem nenhum VOC, né? Anti-chama, anti-umidade, que são, assim, tecnologia de engenharia muito avançado para se colar madeira. Então, é um material muito seguro, né? E as normas acompanham isso também, né? A gente tem no Brasil a NBR 7190, que foi atualizada agora em 2022. Então, é uma norma relativamente nova, que tem madeira engenheirada nela, né? Tem todos os tipos de parafusos para ligação. Então, assim, mais uma vez, a engenharia está acima de tudo, né? Da segurança e tudo mais, para que a gente possa ter estruturas de madeira, assim, fascinantes. Não é um produto mais, assim,
bonitinho, que vai servir só para fazer a mesa, o assoalho, o revestimento, ele pode ser estrutural e olha só, a gente consegue construir alto com madeira também, né? O próprio shopping tem 3 andares, mas no Brasil a gente já pode construir até 25 metros de altura com madeira, né? E conforme até mais, conforme a norma, que o que delimita a altura da estrutura para madeira é o IT do bombeiro, né? Tá. Até eu consigo fazer um prédio de 30 andares de madeira, mas na hora que for tirar o AVCB, ele vai pedir para cobrir toda aquela madeira por conta de incêndio, né? Enfim, mas a engenharia provou que a gente pode ir alto, né? Hoje, por exemplo, você tem prédios de 40 andares sendo construídos de madeira engenheirada, por exemplo, em Vancouver, no Canadá, né? E tem um de 80 andares projetado para ser construído no Japão para daqui a 15 anos. Porque não tem a tecnologia ainda para se construir, mas os engenheiros japoneses já estão desenvolvendo os elementos para fabricar uma madeira mais dura e rígida para poder chegar em 80 andares. Tá, vamos lá. Eu vou falar um negócio. Não, gente, nada aqui é combinado, tá? A coisa só vai acontecendo. Ela chegou aqui. Nós, aqui no Brasil, a gente tem esse apego na alvenaria convencional. Sim, mas, normal. Não sei se porque eu sou engenheira, mas adoro assistir aqueles programas na Home Health, lá, que fica, o pessoal constrói, Discovery, os gêmeos, né? Os gêmeos, o pessoal constrói, não sei. Cara, é tudo de madeira. Tudo de madeira. Lá fora é tudo de madeira. Não, é engraçado porque... O USB, né? E vai colocando o USB em tudo. Meu marido fica assim, Dri, mas vai construindo isso. Eu falo, vai, amor, ele mais vai dar certo. Eu falei, vai. Vai. É porque, assim, nos home depots lá, né, que são as casas de construção, Leroy Merlin que tem lá, já tem as peças de madeira engenheirada que o cara só compra e põe na casa dele. Aqui ainda não chegamos nesse nível, né? Então você vê que quando você tem lá a transformação da casa, os caras destroem uma parede, né? Aquela parede geralmente é de wood frame, que a gente fala, né? São paredes sanduíche de madeira, né? Que aí você já... É quase igual o drywall, só que é de madeira. Você passa lá dentro as tubulações, aí você derruba, de repente, putz, preciso de uma viga aqui. O que a gente faz aqui? Ou chama o pedreiro para fazer uma forma e fazer uma viga para abrir para a sala, ou então a gente bota uma viga metálica. Lá você vai no Home Depot, compra uma viga de madeira, põe lá e pronto, você já serviu como vão, né? A gente ainda tá um pouco atrás de acontecer isso aqui no Brasil, mas tá andando, né? Porque, claro, com a informação que a gente encontra hoje na internet, se consegue acessar qualquer coisa do mundo inteiro, obras do mundo inteiro, as pessoas vão tendo mais consciência de que construir com madeira não é algo assim, engenharia espacial, né? Não! É normal. E é o que eu tô falando, em muitos outros países isso é totalmente comum, tipo, praticamente todas as casas são assim, né? É que aqui no Brasil a gente ainda tem um apego do convencional, né? Eu lembro, na minha casa, eu demoli lá um pedaço da laje lá. Sim. E aí, eu vou falar meu sogro, porque ele não vai assistir mesmo. Aí meu sogro falou assim, qualquer pedreiro bom sabe que não pode fazer isso. Eu falei, então você joga o meu... Na época eu não era formada. Eu falei, então você joga o meu futuro diploma no lixo, joga o diploma do meu pai no lixo, que meu pai é engenheiro, e o da minha professora, porque só por desencargo eu perguntei, né? Professora, se eu só quebrar esse pedacinho aqui, pode? Porque assim, realmente você não querer abrir a cabeça, não querer ver as novas possibilidades, né? E hoje construção... Gente, a construção civil, ela tá sendo a última a ser industrializada. Né? Isso é Porque verdade. se você for pensar em todas as outras indústrias que a gente tem, a construção civil é a que ficou para trás. Por conta de mão de obra, e aí, se a gente for ver, tem muitos outros momentos políticos, enfim, envolvidos nisso, né? Porque a construção civil ficou para ser a geradora de empregos da população de maneira geral. Exato. Só que hoje a gente não tem mais a mão de obra disponível, né? Essa mão de obra, as pessoas estão tendo mais oportunidade, graças a Deus, o filho do pedreiro não precisa mais ser pedreiro, né? Não, ele nem quer. Ele nem quer. Ele quer ser tiktoker. Tudo bem, né? Ele tá no direito dele. Sim. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, as pessoas conseguem estudar e conseguem fazer outras... Sim. E a nossa mão de obra está ficando escassa. Você falou que você faz uma obra com 4 caras. Então, tipo... Cara, pensa, porque o nosso maior custo e qual que é o nosso outro problema com a construção civil? A mão de obra que a gente tem já está escassa. E ela não é qualificada.
Exato. Então, a gente tem o retrabalho, a gente tem que... Fez o negócio, não ficou bom, derruba, quebra, faz de novo. E não é porque o engenheiro não acompanhou, é porque não dá pra ficar o dia inteiro em cima do cara, entendeu? É tipo, sei lá, confeitaria. Você passa a receita do bolo, a moça fala que sabe fazer o bolo. Sim, Você sim. confia, né? Porque você vai passar o dia inteiro olhando ela colocar cada colher no dedo. Não, né? Sim. Então, na engenharia, a gente tem isso. E quando a gente contrata esse tipo de serviço que é industrializado, Sim. e aí aqui eu vou abrir o leque, seja o concreto Pré-moldado. o próprio steel frame, né? Uhum. A gente tem... A construção está se industrializando. E a madeira engenheirada é mais um item nesse todo, né? Em todas as possibilidades que a gente tem. Com certeza. A madeira engenheirada também é um produto industrializado que pode ser pré-fabricado off-site para ir só montar. Mas olha que interessante, você comentou sobre a mão de obra, né? Eu preciso de pouca gente na obra e geralmente eu preciso de montadores, não é pedreiro que vem trabalhar com a gente. Então, os jovens que são realmente esses filhos de pessoas que trabalharam na construção civil, eles se interessam em trabalhar com montagem de madeira, porque no fundo é uma grande brincadeira, é um Lego na escala de 1 para 1. A gente brinca de montar uma estrutura gigante com peças reais, né? Então, tem trazido montadores interessados em trabalhar com madeira por conta disso, porque é fácil, é gostoso, o toque da madeira é diferente, né? Você mexe com uma estrutura bonita, é super, super legal. Então tem vindo pessoas mais interessadas em trabalhar com montagem, porque os caras não querem mais trabalhar como pedreiro. Sim, e a gente tem, né? Eu também preferi fazer faculdade, né? Normal. Sim, né? normal. Então, assim, a gente quer que todo mundo evolua. A gente tá aqui para que todo mundo, para que o planeta, para que as pessoas atinjam melhores condições. Exato. E a sustentabilidade é uma delas, né? A qualidade de vida do cara que tá trabalhando na obra é uma delas. A Com qualidade certeza. de vida da pessoa que mora é uma delas. Porque... Cara, você morar numa casa de madeira, eu não sei porque eu nunca morei, mas deve ter um apego emocional nisso, né? Um apego de, tipo, você se sentir mais confortado, de você se sentir mais acolhido. Sim, porque ela é um material da natureza, né? Não é um concreto mais cinza, mais frio, né? Exato. Não, eu sou engenheira, mas assim, eu tô tentando imaginar... Eu sou meio holística, tá? Que bom. Eu tô tentando imaginar o todo, assim, né? O pacote completo. E não só a solução estrutural em si, né? Boa. Então, vamos um pouco para a área holística. A madeira é o 5º elemento, né? Olha lá. Então, e já tem vários estudos de que você tá perto de construções em madeira, estudar em construções que foram feitas de madeira para as crianças, aquele toque da madeira te remete à floresta, te remete a um lugar mais calmo, mais simples, que você consegue se concentrar melhor, então você lê melhor um livro, você aprende mais quando você tem um ambiente com madeira em volta, né? Teve até um estudo que saiu agora, semana passada no Japão, que o próprio toque que você dá numa madeira já começa a te transformar como pessoa, porque você tá tocando na natureza, né? Num produto natural que cresceu, tem um DNA próprio, então se conecta com o ser humano, né? Então é por aí também que a gente pode ir para as estruturas de madeira. Você percebe que é muito maior do que sim. uma possibilidade estrutural, né? Por isso que a gente fala, é realmente o estudar, o considerar as possibilidades, né? Abrir um pouco a cabeça. Não é novidade, né? Em 1700 o pessoal já estava construindo com madeira, né? Mas hoje, por exemplo, se os 3 porquinhos tivessem feito, né, um curso de engenharia, tivesse usado a madeira laminada engenheirada, sim, né? sim. O lobo mau não teria soprado e não teria caído. Não, ele né? teria feito uma casa para ele também de madeira. Mas, cara, gostei dessa estrutura. O lobo mau teria virado arquiteto. Com certeza. Ele não teria... né, colocado os porquinhos nessa situação. É, isso aí. Então, mas eu acho que a gente vem aqui e você que está em casa, põe isso, Gui. Você Boa. que está em casa,
está convidadíssimo para a palestra do nosso amigo engenheiro Alan. Isso. Que ele vai contar tudo sobre esse tipo de estrutura, tudo sobre o shopping que está chegando. Isso. Open Mall, não é shopping, Open Mall, que está chegando aqui, né, na divisa entre Atibaia e Bom Jesus dos Perdões. Exato. A gente vai ter a maior construção da América Latina. Isso, em volume, a maior que tem. 1.500 metros cúbicos, 7.000 metros de construção. Exato. E a gente quer você tanto lá no shopping, na Open Mall, como na Constru Expo, que esse episódio é um episódio especial da Constru Expo, que é a maior feira de construção civil de Atibaia e região, porque não tem nada parecido aqui, e a gente já falei isso em outros episódios. Quando a gente traz um evento desse, a gente traz muito mais do que informação para a construção civil. A gente traz a gastronomia, porque o cara que vem de longe vai comer aqui. A gente traz o pessoal da hotelaria, que o pessoal fala assim, poxa, eu gostei tanto, vou visitar 2 dias, vou dormir na cidade. Ou vou visitar um dia, no outro dia eu vou na Pedra Grande. E a hora que você for na Pedra Grande, você vai passar na frente da construção do Exatamente. shopping. Então, são muitas coisas, né, que a gente tem quando a gente abre a mente, né? Então venha conhecer as possibilidades, venha participar da palestra, vem para a Constru Expo. Eu só vou falar aqui uma chamadinha dos acreditadores, claro, que eu ainda não fiz. A Matrix Assessoria Contábil, que é a nossa contabilidade. Vai começar agora. E ela é... independente de você PJ ou autônomo, se você precisar, ela é a assessoria que vai te ajudar a pagar menos impostos do jeito certo, né? Inclusive, é a nossa assessoria contábil aqui. A gente tem aqui, eu vou falar rapidinho, que como esse é um episódio especial da Constru Expo, o CREA São Paulo, que tá sempre com a gente, porque a engenharia ela é feita pelo sistema Confia-CREA Mútua. A gente tem a Mútua, a gente tem o IPEA, que é o Instituto Paulista de Entidades de Classe, e eu, como presidente de associação, sei o quanto o IPEA apoia a valorização profissional e as entidades. A Constru Expo, que é a maior feira da construção civil de Atibaia e região. A Cili Colchões, que é a número 1 no Brasil em colchões. Você sabia que os colchões do Palácio de Buckingham, da Casa Branca, são Cili Colchões? Nossa, não sabia. Cara, é outro nível. Tarde na Represa, se você quiser passear de lancha na represa aqui de Nazaré Paulista. Meu marido tem uma lancha para locação, estamos à sua disposição. Muito bom. Quiser passar um dia lá com a natureza, com essa conexão com os elementos. Com certeza. Entendeu? É o momento. O Enriquecendo com Sério, eu tenho um curso na Hotmart, se você quiser se tornar um aferidor de obras e saber tudo sobre INSS de obras de pessoa física. O meu escritório que é especializado em regularização de edificações aqui em Atibaia. E o estúdio, que tá aqui à sua disposição, se você quiser alugar o estúdio, ter o seu próprio podcast, suas aulas, enfim. A gente tá aqui, ó, o espaço é seu. Muito bom. Alan, você quer deixar algum recado para quem tá em casa? Pra gente poder finalizar? Primeiramente eu quero agradecer pelo convite. Foi sensacional ter vindo aqui. Eu gosto muito de Atibaia, quase que eu já me mudei para cá, mas ainda venha. não descartei a possibilidade, porque o shopping ali realmente é um grande atrativo. Vou deixar as minhas redes sociais. Deixa o Gui coloca na tela. Boa. Então, Instagram é @alandiastimbal. Da empresa @Timbal Estruturas. E eu tenho um canal no YouTube que é Vamos Falar de Madeira. Adorei. Aqui a gente fala um monte de madeira lá mesmo, a gente dá dicas e gosta muito. Mas mais do que isso, é para quebrar esse paradigma de que construir com madeira é algo ruim, é caro, dá cupim, sabe? Tirar esses paradigmas, é para informar mesmo, porque eu acredito que o preconceito que existe é só falta de informação. É só isso. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigada por vocês terem acompanhado o nosso episódio. Lembrando que esse é um episódio especial Constru Expo e a gente te espera lá na feira. Tchau, tchau. Tchau.